Se você tem uma sociedade anônima ou está pensando em abrir uma sociedade anônima, uma das questões mais complexas é a gestão dos seus livros societários, tá? Eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou um dos sócios da NDM e no vídeo de hoje eu separei brevemente para falar de um dos assuntos mais comuns que empreendedores e contadores dos empreendedores ou advogados que apoiam empreendedores dentro do jurídico interno das empresas nos procuram para pedir ajuda, que são as questões dos livros societários. Especificamente 2 livros. Então, voltando um pouquinho para trás, a estrutura jurídica, a estruturação da pessoa jurídica, ela se dá em níveis de tipos de sociedade. Então eu posso ter, se eu for um empreendedor sozinho ali, um solo, eu posso ser um empresário individual, um microempreendedor individual, eu posso ser uma sociedade limitada unipessoal, e se eu tiver 2 ou mais sócios, eu posso ser uma sociedade limitada, não unipessoal, ou eu posso ser uma sociedade anônima, geralmente capital fechado, por padrão. No Brasil, para vocês terem uma ideia, sociedade limitada é mais de 90% do número de sociedades no Brasil. Então, com certeza é um bicho muito mais comum de se ver no ambiente jurídico brasileiro. Mas a sociedade anônima de capital fechado tem começado a crescer um pouco maior o volume por conta das novas regras, das legislações que têm se atualizado, tentando gerar um pouco mais de flexibilidade. E justamente por isso a gente tem visto eventualmente algumas dúvidas e algumas situações em que questões básicas como os livros societários não estão sendo feitos da forma esperada, da forma regular. Antes de eu entrar um pouquinho sobre os livros, especificamente para que eles servem, eu queria te pedir uma gentileza. Se esse vídeo te atende, é útil para você, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo também para eu saber que esse tipo de tema é legal, é um tema bastante específico, E, enfim, se tiver alguma dúvida que eu não responda até o final do vídeo, fica à vontade para deixar um comentário perguntando aí, vai ser um prazer a gente poder responder e te ajudar de alguma forma, tá bom? A gente tem basicamente 2 livros que são os livros mais importantes que você tem que ter atenção. Vamos dizer que tem 3, vai. Você tem um livro que eu vou passar por ele aqui rapidamente, que é o livro em que você arquiva as atas de assembleia, reuniões e tudo mais. É um livro, enfim, como o próprio nome já diz, para você arquivar essas atas e ter elas registradas se eventualmente for necessário. Então, toda assembleia que você faz da sua SA, lembrando que a sua SA tem uma obrigação de fazer uma assembleia anual, que é uma assembleia geral ordinária, todo ano, ao final do último quadrimestre, ao final do primeiro quadrimestre, então até 30 de abril ali você tem que fazer essa assembleia geral ordinária para fazer a prestação de contas do seu negócio. Então, eventualmente, nomear novo administrador, destituir administrador, apresentar as contas, aprovar as contas e definir a distribuição dos resultados da forma ideal, tá? Isso é uma obrigação legal. Se você não faz na sua sociedade anônima, você está irregular, no bom português. E os outros 2 livros quais são? É o livro de ações nominativas, livro de registro de ações nominativas, e o livro de transferência de ações. Então, os nomes são bem óbvios, Então, o livro de registro de ações, ele é um livro basicamente para falar quantas ações a empresa tem e quem são os donos das ações. Então eu vou, entre aspas, por página desse livro, que hoje é um livro digital, que você consegue inclusive um modelo do departamento de registro, tá? Mas a gente tem inclusive um e-book que pode te ajudar também nessa parte de entender qual tipo de estrutura jurídica você está e quais são as obrigações de cada uma delas, tá? De toda forma, você precisa desse livro digital de registro de ações nominativas, em que você vai dizer que, por exemplo, o Luiz é dono de X ações ordinárias no valor de Y, com capital integralizado de Z, e aí eventualmente você coloca alguma ressalva ali. Depois você vai no Joãozinho, ele é dono de mais tantas ações preferenciais, e assim assado, com valor de tanto, capital integralizado de tanto, e assim sucessivamente, para você basicamente contar a história e ter uma visibilidade no seu livro de ações de quem são os acionistas e, na prática, qual que é o nível de distribuição de participação societária, para você conseguir desenhar o quadro de acionistas e ter noção de quem tem mais poder de mando, quem tem menos, quem tem poder de controle do negócio a partir desse número, tá? Então, não ter esse número não te dá nenhuma visibilidade, afasta a possibilidade de você ter visibilidade de quem de fato tem poder de controle da empresa, tá? Então é quase que impensável você não ter um livro de ações nominativas, tá? Já falando sobre o livro de transferência, como o próprio nome diz, ele faz sentido sempre que você tem transferência de ações. Então, ele é um livro basicamente para você registrar que uma ação foi vendida para o fulano e comprada por ciclano, e ele vai se espelhar no livro de ações nominativas também. Então, se eu fiz uma transferência aqui, isso tem que estar constando lá o novo acionista que comprou aquela ação, ou se é um acionista que já existia, o aumento do número de ações daquele acionista a partir daquela transferência, tá? Então, essas referências cruzadas, elas são importantes para você basicamente conseguir comprovar e contar a história das participações societárias da empresa, se eventualmente você
vier a ser convocado para justificar ou comprovar que fulano ou beltrano tem uma participação X ou Y na empresa, tá? É muito importante ter os livros de ações, tanto de ações nominativas quanto de transferência de ações, para você garantir a regularidade do seu negócio e evitar eventuais discussões, quaisquer que sejam, tá? De minoritários, de majoritários, de terceiros envolvidos, inventariante, de herdeiro, tá? Então ter essa compreensão de que esses livros são importantes é indispensável. E assim, um último toque esses livros hoje, já tem algum tempo, alguns anos, eles passaram a ser 100% digitais. Então eles são livros que você vai registrar na junta como livros digitais, não são mais livros físicos como eram antigamente. Óbvio que você ainda pode ter resquícios de livros físicos de empresas anteriores, mas empresas que estão abertas, por exemplo, agora em 2024, elas vão ter sempre livros digitais. Então são livros em PDF, em Excel, em Word, dependendo de como está a estrutura do livro que você está modelando, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado, era um vídeo bem prático, por uma dúvida bem comum. Livros de ações são bastante importantes e esses dois são básicos e precisam constar na sua sociedade anônima de capital fechado. Se você gostou, de novo, se inscreve no canal, dá um like. Se tem alguma dúvida que eu não expliquei, deixa nos comentários para a gente dar uma lida e poder te ajudar. E, enfim, se fizer sentido também, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.